Voltei, meus amigos e amigas. Estou fanho, estou fanhoso, ok? Mas vamos lá. Vamos continuar nossa conversa aqui sobre a obra de Eliade. E nesse vídeo tem uma novidade, tá? Uma novidade. Deixa eu compartilhar aqui. A novidade é esse senhor aí, tá vendo? Eu gosto muito, né? Para quem já me conhece, sabe que eu gosto muito desse sujeito. Eu vou trazer também Nietzsche no final aqui do comentário para fazer um paralelo com Nietzsche. E farei assim nos próximos vídeos, ok? Como exercício intelectual, né? Que é a proposta aqui do canal. Muito bem. Então, nós estamos aqui falando sobre essa obra de Eliade, nesse capítulo sobre o espaço sagrado e a sacralização do mundo, né? Já falamos um pouco no vídeo passado. Então, é a homogeneidade espacial e hierofania. Vocês já sabem sobre isso. Parte 2. Ok? Vamos então. A ideia central dessa parte. Muito bem. A experiência da ruptura, eu, eu não ia usar o termo ruptura, ia usar só ruptura. Mas o Eliade usa ruptura, que é uma coisa mais profunda do que a ruptura. Então, a experiência de ruptura é um termo, a ruptura é um termo mais da medicina, né? O de rasgar ali com bisturi, né? Quem for médico aí, quem entender melhor, explica aí nos comentários. Mas a ruptura, ela tem essa coisa mais, essa característica mais profunda sobre, vamos dizer, esse corte, né? Essa intervenção no mundo que o sagrado exerce, né? Então, vou utilizar aqui o termo do Eliade, mas vez ou outra eu uso também a ruptura, que é mais comum para a gente, né? Tudo bem. Então, a experiência da ruptura espacial é anterior a qualquer teoria ou teologia. Ela é uma experiência primária. Ou seja, o Eliade está querendo dizer que a primeira experiência dos homens, da humanidade, é com o sagrado. Né? Nós sabemos disso. É a nossa primeira experiência com o sagrado. E essa experiência é uma fundação do mundo. Funda o mundo. Ao estabelecer o quê? Um centro. Então, essa experiência com o sagrado, tipo aquela experiência de Moisés com a sarça ardente, né, do vídeo passado, ali é um tipo de fundação do mundo, tá? Estabelece um centro. Então, imagina aquela região que Moisés vive, aquele local onde ele teve a experiência com a sarça ardente, se torna o centro daquele espaço. Então, a, aquele espaço começa a ser organizado a partir dessa experiência religiosa, dessa hierofania experimentada por Moisés. Então, lá, ponto de orientação em meio ao caos amorfo, né? Ou seja, antes do sagrado, aquele espaço era um caos, não tinha forma. É que nem lá no início do livro do Gênesis, né? No princípio, a terra era sem forma e vazia, né? Então, aquele espaço ainda não tinha sofrido a intervenção do sagrado, da divindade. Só depois dessa intervenção quase que cirúrgica, né, da divindade, aquele espaço passa a ter agora, fazer parte da realidade. Ele passa, de fato, a existir, a ter um sentido existencial, né? Muito bem, vamos lá. Aí aqui nós temos
experiência existencial não teórica. Do que se trata isso aqui? É o seguinte, Eliade enfatiza que a sacralização do espaço não nasce de uma abstração intelectual, mas de o quê? De uma vivência pré-reflexiva. É o que estava na ideia central, né? O homem não pensa o espaço sagrado, ele o experimenta como uma necessidade primordial de orientação. Então, a experiência é existencial, ela é vivida e ela é ela acontece antes de qualquer tipo de teoria, de filosofia, de ciência, né? Ou seja, primeiro nós experimentamos esse fenômeno, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de teoria. Apenas experimentamos e experimentamos primeiro. É primordial, é primário. E essa experiência que começa a dar ordem à Terra, a dar um sentido à Terra. Então, ela é necessária, inevitável, até mesmo para o surgimento das teorias que virão no futuro, né? Então, a própria religião, filosofia, ciência dependem dessa primeira experiência humana. Então, só que essa experiência, essa primeira experiência, ela não acontece uma vez e pronto, nunca mais. Ela continua acontecendo, porque nós somos seres religiosos, com esse sentimento religioso. E lembrando, como eu falei no vídeo passado, né, não, esse ser religioso, naturalmente religioso, não está ligado necessariamente a uma confissão religiosa, mas a própria confissão religiosa é posterior ao sentimento. Então, o sentimento é o primordial. Então, essa visão religiosa do mundo, ela independe da existência de confissões religiosas, de um racionalismo religioso, de dogmas, doutrinas, entendeu? Então, o homem é um ser religioso, entendeu? Muito bem. Seguindo aqui, próximo quadro. Então, olha lá, Fundação Ontológica do Mundo. Isso aqui é bem interessante em Eliade. Ó. Ó, sem um ponto de referência absoluto, o homem está perdido no caos. Então, sem referência, ó, sem um ponto de referência absoluto, o homem está perdido no caos. Porque o mundo é o caos, né? A existência é um caos. Nós surgimos nesse mundo, esse mundo é um caos. Ele não tem nenhum significado. Só que nós somos seres que necessitam de significados. Então, a nossa própria existência vai ser uma geradora de significados para esse mundo que para nós é um caos. Então, o que é o caos, né? É a extensão, é o espaço homogêneo e infinito. É tudo igual. Não há diferença. Lembra lá no vídeo passado? O que é o caos? É você olhar para o mundo e não ver nada diferente. É simplesmente um espaço, é um espaço homogêneo, né? Contínuo, tudo igual. Não tem, não tem lugares diferentes de outros lugares. Não tem objetos diferentes de outros objetos. É como se você olhasse o mundo da maneira que ele realmente é, sem nenhum significado. O significado vai surgir a partir do momento que a gente começar a experimentar esse mundo, né? Então, a hierofania revela esse ponto fixo, né? Por quê? Por que isso? Ó, o ponto fixo, o centro, né? A gente pode voltar a Moisés de novo. Então, aquele local que Moisés ia diariamente era só um local que ele ia diariamente. A partir do momento que acontece a hierofania, ou seja,
o caso, né, a experiência com a sarça ardente, aquele local passa a ser um local sagrado. E ele deixa de ser um local qualquer, homogêneo, e se torna um espaço heterogêneo, diferente, e ele ganha qualidades que ele não tinha antes, mas por conta da hierofania. Então, por isso que a hierofania revela esse ponto fixo, ou seja, o centro. Ó, tudo nasce daqui em diante. Então, a hierofania, sarça ardente, inaugura o mundo. Então, esse momento é como se o mundo é a mesma experiência de, de quando os deuses ou o Deus criou o mundo. Então, ali era um lugar sem forma e vazio. E após a hierofania, ele ganha uma forma e ganha um conteúdo, uma qualidade que ele não tinha antes. Então, é a fundação do mundo. É o que o Eliade, mais à frente, chamará de, eu já adiantei aqui, chamará de Axis Mundi. Então, também tem essa perspectiva nesse sentimento religioso em que se olha para o mundo como um mundo heterogêneo, que se divide em espaços sagrados e espaços profanos, sendo que os espaços sagrados são os espaços da realidade, da verdade, e os profanos significam o caos, o vazio, o sem significado. Mas o que capacita esses espaços serem sagrados é a experiência religiosa, a hierofania. Ok? Muito bem. Seguindo aqui. Criar o mundo é organizar o caos, né? Então, naquele momento ali da sarça ardente, era como se a divindade, por meio de Moisés, iria começar a dar um sentido àquele espaço vazio, sem nenhum tipo de significado, que é o caos. Então, você começar a colocar ordem nesse caos. Olha só, tire as sandálias dos seus pés, esse lugar é sagrado. Já existe um rito, né? Já se. É o primeiro rito ali naquele momento. Tire as sandálias dos seus pés. Até hoje, né? Para se entrar numa mesquita, né? Numa mesquita você tem que tirar os sapatos. Lá em Curitiba tem uma mesquita muito famosa, naquele Largo da Ordem, que você pode ir lá entrar para visitar, mas você tem que deixar o sapato na entrada. Então, por quê? É um lugar sagrado. Aquele templo, aquela mesquita ali, no bairro ali, se não me engano, São Francisco, em Curitiba, aquele templo ali, ele se torna um espaço heterogêneo, em meio a espaços homogêneos. A feira, por exemplo, é um espaço homogêneo. Né? O entorno da mesquita são espaços homogêneos, espaços profanos, onde impera o caos. Mas a partir do momento que você adentra a mesquita, você adentra a realidade. Aí sim, aqui a vida de verdade, né? Aqui realmente você vai é, vivenciar a realidade de fato, a verdade de fato, e não o engano, né? A ilusão lá de fora. Então aqui, ó, criar o mundo é organizar o caos. Que criar um mundo a partir daquela experiência religiosa, né? Então, dar ordem ao espaço habitável equivale a lá, é o que eu estava falando, a repetir o ato da criação, onde o sagrado se manifesta, surge a realidade. Fora dele, permanece o quê? A não realidade desorientadora. Então, essa experiência religiosa, essa hierofania, é como equivale, né? Equivale a repetir o ato da criação. Então agora você faz parte da própria criação, do próprio ordenamento do mundo e fazendo com que a realidade, de fato, ela ela apareça no mundo de caos, sem realidade, sem forma. Então, essa experiência com o sagrado é como se você revestisse o mundo
de uma roupagem verdadeira. E que quando você, quando você está nessa experiência com o sagrado, você sabe o que realmente as coisas são, né? Você tem uma experiência com a realidade. Então, por isso que nas confissões religiosas, né, tem a conversão, no grego, né, metanoia, a mudança de pensamento. Então, antes de eu ter essa experiência com o sagrado, de me converter a algum tipo de fé religiosa, eu tinha uma compreensão equivocada da vida, porque eu vivia no caos, né? Vivia no vazio. A partir do momento que você experimenta a conversão, você tem essa hierofania com a divindade, com o transcendental, você passa agora a viver a realidade. O problema é que há muitas confissões religiosas e muito contraditórias. Qual verdade desses diversos sagrados que existem é a verdade plena, né? Então, são questões que vão surgindo ao longo das nossas reflexões, né? Muito bem. Seguindo aqui, aí aqui vai entrar o nosso convidado, o grande Friedrich Nietzsche. Então, aqui eu vou fazer um paralelo com Nietzsche a partir da Gaia Ciência. Então, aqui, ó, a necessidade de um centro é a, é a, é a perspectiva, é a, é a visão de Eliade sobre esse sentimento religioso. O homem religioso, ele necessita de um centro fundador, na fundação do mundo, né? E versus o nada infinito nietzschiano. Vamos entender isso aí. Então, aqui, ó. Em A Gaia Ciência, é uma obra de Nietzsche, né? No aforismo 125, na parábola do homem louco, que anuncia a morte de Deus, que começa ali, né? Depois ele vai para o Zaratustra, né? Ele leva esse homem para o seu Zaratustra, né? Então, Nietzsche descreve com precisão cirúrgica a perda, né? A perda drástica desse ponto fixo que Eliade analisa. É tipo assim, é, nós conversamos, eu acho que lá no Humano Demasiado Humano, né? Quando Nietzsche diz que Deus está morto, você está retirando justamente o quê? Esse ponto fixo. O ponto fixo. Então, Deus está morto. Tá, e agora? Olha só, ele existia, mas não existe mais. E agora? Ou seja, quando você diz que Deus está morto, você está dizendo que esse centro, essa fundação do mundo, esse ponto fixo, um exemplo maior ainda. Imagina a sarça ardente de Moisés perder a, a sua característica de hierofania, que determinou o centro daquele espaço, aquele espaço todo sagrado, e determinou o centro daquele espaço. E, de repente, você fica sabendo que Deus está morto. E a sarça não arde mais, o espaço não é mais sagrado, e tudo volta a ser o quê? Aquela homogeneidade de outrora. E agora? E agora? Porque a entidade geradora de espaços sagrados morreu. Não existe mais. Ela morreu. E agora? Todos os espaços sagrados é como se fosse um filme de magia, né? Aquele, aqueles filmes de contos de fada, né? Então tem uma maldição de uma bruxa, então a floresta começa a ficar cinza, né? O céu cinza, então tudo volta a ser profano, homogêneo, e não existe mais toda aquela, vamos dizer assim, aquela fantasia, que agora se sabe que é uma fantasia, aquela fantasia que o próprio homem criou para dar sentido à sua existência, na geração de espaços sagrados, ok? Vamos ler aqui o que Nietzsche
peguei um trechinho desse aforismo, diante dessa nova realidade de um Deus morto, aí Nietzsche vem com algumas questões, ó. Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? Para onde se move ela agora, a terra, né? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás? Para os lados? Para a frente? Em todas as direções? Existem ainda, olha aí, existe ainda o em cima e o embaixo? Não vagamos como que através de um nada infinito? O nada infinito? Ou seja, o espaço homogêneo? Então, todo aquele sentido que foi outorgado pelas hierofanias não existem. Foi um momento de ilusão, de fantasia, né? E voltamos ao mundo como o mundo sempre foi. E agora, minha gente, o que fazer? Então, tem essas questões nietzschianas que nós podemos aqui ainda trabalhar um pouquinho numa, numa comparação entre o Eliade e Nietzsche. Então, enquanto o Eliade identifica o ponto fixo, ou seja, a hierofonia cria, né, o em cima e embaixo. É tipo aqui, ó. Então, Nietzsche, quando diz que Deus morreu, não há mais hierofanias para Nietzsche. Mas em Eliade, existe a hierofania. Ou seja, a orientação, né? O em cima e o embaixo. O sol ao qual a terra está atada. Então, o homem religioso precisa do centro. Ele precisa desse centro. Ele precisa disso. Para não cair na vertigem do caos. Então, o Eliade identifica isso. O homem religioso, ele necessita desse centro, gerado pela hierofania, fazendo com que aquele centro seja o espaço sagrado, e ali é a fundação do mundo. Ali é o princípio de tudo, entendeu? Então, por exemplo, o judeu é lá o Muro das Lamentações, que eles acreditam que são ruínas do segundo templo, né? Pro muçulmano, é Meca, né? A cidade sagrada, mas cada mesquita é um espaço sagrado. Eu acredito que cada sinagoga para um judeu também é um espaço sagrado. O templo católico para o católico, as igrejas evangélicas para os evangélicos, o terreiro de Umbanda para o umbandista, são lugares sagrados, né? Ali é como que é um local heterogêneo, né? Mas que transcende o mundo físico e transcende em qualidade e em realidade. Então, ali é o local da verdade, da realidade, onde as entidades, o Deus, os deuses, o que quer que seja, os santos, se comunicam com os fiéis, né? E do outro lado tem Nietzsche, como seu nada infinito. Ao dissolver as ilusões metafísicas e desatar a terra do seu sol, a modernidade profana elimina o quê? Justamente o ponto fixo absoluto, né? É o que eu estava falando antes. Então, com a morte de Deus, não existe mais lugar sagrado. Não existe mais hierofanias. E pior, não existe um ponto fixo absoluto. Ou seja, é o local, é o lugar que o homem religioso tem como a própria fundação do mundo. Isso não existe mais. Então, o ser humano moderno se vê lançado exatamente no quê? Na extensão homogênea e infinita
de Eliade, onde nenhuma orientação pode efetuar-se. Então, quando Nietzsche identifica que Deus está morto, ele está falando agora sobre o seguinte: aquilo que o Eliade diz de um espaço homogêneo e infinito, que onde nenhuma orientação pode efetuar-se, ou seja, não existe um centro, não existe um centro, entendeu? E agora, o que, que se faz, entendeu? O que, que se faz? Nós falamos disso sobre lá do humano demasiado humano, né? Mas aqui, como conclusão dessa briguinha aí, né? Então, enquanto o homem de Eliade busca o sagrado para se orientar no cosmo e fugir da vertigem do nada, a proposta de Nietzsche é o quê? É desafiar o indivíduo a suportar a perda desse centro transcendente, sem o quê? Sem desmoronar, sem se desesperar, tornando-se criador de seus próprios sentidos no plano da imanência. Então, o Eliade identifica a necessidade do homem por esses passos sagrados. Até porque essa necessidade, esse sentimento, é anterior a tudo o que nós temos hoje, em termos de filosofia, ciência, religião, né? Então, há uma necessidade inata da humanidade na busca de sentido. Então, se o mundo, acompanha o raciocínio, se o mundo, o único mundo que existe, não tem nenhum sentido, mas existe uma espécie, o ser humano, uma espécie que apareceu nesse local que nós vivemos, que para existir ela necessita dar sentido. O que significa isso? Significa que ela vai ter que modificar a realidade para fazer com que a sua existência seja satisfatória. Então, quando a gente fala assim, né, aqui fazendo uma ironia, ah, eu apoio a ciência. Não. Se você apoiar a ciência, você vai viver num desespero. Porque se a ciência tem como objetivo primordial encontrar a verdade, e a verdade, cada vez que a ciência descobre alguma coisa, compreende alguma coisa, ela retira o sagrado. Assim, cada vez que a ciência avança, é menos sagrado nas narrativas, né? Então, se você viver apenas da perspectiva científica, então você vai ter que te retirar todos os sentidos que nós damos ao mundo, porque o sentido é uma coisa ilusória, é uma fantasia nossa, como a religião, como eu já falei, não é só a religião, como uma paixão política, uma paixão ideológica, uma paixão revolucionária, que nós mais vemos hoje nas redes sociais, né? Esse amor incondicional por ideias revolucionárias, ou, do outro lado, pessoas que desejam com o mesmo ímpeto a conservação de valores, né? Então tem os conservadores, tem os liberais, tem os progressistas, tem os revolucionários, mas tudo isso são fantasias que nós criamos para que a gente possa suportar a existência, que não importa o que você faça, o mundo não compactua, vamos dizer assim, com esses sentidos que nós criamos. Ele é indiferente a isso. Isso só vale para a gente. Então a gente não vive a realidade. A gente precisa modificar a realidade para poder suportar a existência. Ou seja, suportar a própria realidade. Tá ok? Por fim, eu deixo aqui uma questão para vocês. Uma questãozinha aqui que eu queria para vocês.
Então, com qual perspectiva você mais está inclinado? A perspectiva do homo religioso, Geliade, que necessita da definição de espaços sagrados e profanos como forma de se situar no mundo, ou a perspectiva nietzschiana, do homem criador de si mesmo no mundo homogêneo? Então, nós sabemos que, assim como Nietzsche também sabia, que o homem precisa modificar a realidade para existir. Nietzsche não vai propor que você viva a realidade, tá? Não pense também nisso. Mas a diferença é o seguinte, é saber, a diferença é o seguinte, existe uma grande parte da humanidade que acredita nas fantasias que ela inventa. E tem uma outra parte menor que sabe que ela, quando determina, vamos dizer assim, escolhe um meio de existência, ela sabe que esse meio é uma invenção dela. Então, existe uma grande parte que não acredita que seja uma invenção e tem uma menor que, que acredita, que sabe que é uma invenção, mas que é necessária para sobreviver. Entendeu? Mas é preciso, pelo menos, você ter poder sobre essa invenção e não se sujeitar a invenções passivamente. Entendeu? Então, essa é a questão. Em, em qual dessas perspectivas você está mais inclinado? A entender que a fantasia que você acredita não é uma fantasia. Não, isso aqui não é fantasia. Você que está viajando aí, velho. Ou você sabe que é uma fantasia, sabe que é necessária, e você se mantém nessa fantasia porque você tem domínio sobre ela, você é o próprio criador dela, e você mesmo vai aprimorando e fazendo o que bem entende com a sua fantasia, porque é como uma ferramenta para a sobrevivência. Qual dessas duas perspectivas que você está mais inclinado? Tá? Essa é uma proposta só de reflexão. Quem quiser compartilhar, fique à vontade. Ok? Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.